Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sexta-feira depois das cinzas, dia 7 de março de 2025. O Evangelho de Jesus é de autoria de Mateus 9, de 14 a 15. Um curto evangelho nos trazendo aquele tema que é central para as nossas vidas neste tempo litúrgico rumo à Páscoa, o jejum. E aqui os discípulos de João e dos fariseus perguntam a Jesus sobre a prática do jejum. E Jesus vai lhes responder: não é coerente um luto enquanto o noivo está presente, uma penitência enquanto o próprio autor da graça se faz presente, que é nosso Senhor Jesus Cristo, está se referindo a Ele mesmo. E nós sabemos que o jejum é uma prática penitencial, de purificação, de renúncia das coisas do mundo para viver, então, a graça da fortaleza espiritual. É aquele limite do meu corpo para que a minha alma se fortaleça. Quando ouvimos do apóstolo São Paulo, é na fraqueza que eu me torno forte. Foi nos 40 dias de jejum que Jesus Cristo foi tentado por Satanás no deserto. Então, o ser, o ter e o poder foi combatido por Jesus Cristo quando ele estava 40 dias de jejum. E assim sabemos que jejuar neste tempo de graça que nos prepara para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo é também colocar as nossas vidas dentro deste critério, dentro destas prioridades, afastando dos prazeres do mundo, nos colocando preenchidos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Claro, jejum não é tempo de regime. Jejum não é um propósito de economia dos nossos gastos naqueles alimentos, naqueles custos que nós costumamos, então, exagerar dentro do nosso comportamento familiar. Não. O nosso jejum, ele tem uma finalidade: nos abster das coisas do mundo, até mesmo daquilo que é o consumo excessivo, até mesmo do alimento, para viver a espiritualidade, para nos apegar naquilo que edifica, que fortalece e que nos salva. Se você pegar a primeira leitura do profeta Isaías, do dia de hoje, desta sexta-feira, ele vai dizer, ou seja, o que significa o jejum? O que você se entende por jejum? E ele diz, por que não te regozijaste quando jejuávamos e ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígio e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como o junco e deitar-se em saco e sobre cinzas? Acaso chama isso de jejum, dia grato ao Senhor? E aí o profeta traz aqui uma lista. O que é o jejum? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa o pobre peregrino? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então
brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Bem, meus irmãos, está aqui o que é dito pelo profeta Isaías, o jejum que agrada a Deus. Não é o jejum que eu expresso uma postura até de piedade, de pureza, de conversão, mas ao mesmo tempo eu trato mal os outros, eu não partilho, eu não pratico a caridade. Aqui estão as listas, o jejum com a finalidade das obras de misericórdia. Então, lutar pela libertação dos cativos, visitar os doentes, vestir os nus, alimentar os famintos. Esta é a finalidade. Um jejum que ele basta-se em si mesmo, ele não te leva a fazer nada de bom, é um jejum morto, não passa de uma piedade popular, de um ritualismo vazio, sem significado nenhum. Então, o jejum que não te desperta para a caridade é um jejum morto. Olha o exemplo da grande santa de hoje, Santa Perpétua e Felicidade. Elas viveram em Catargo, na atual Turquia, no 2º século, por se recusarem a oferecer incenso aos ídolos e ao imperador. Ainda muito jovens, foram submetidas aos rigores do cárcere, foram presas e ao mesmo tempo foram mortas, foram martirizadas. Ou seja, pela fidelidade a Deus, pelo amor a Deus, enfrentaram a prisão, o cárcere e coroaram a sua própria fé, derramando o seu sangue. Que neste caminho quaresmal também, meus irmãos, a exemplo destas duas grandes santas, Perpétua e Felicidade, procuremos também, assim, renunciar aos prazeres do mundo, renunciar, deixar as coisas aparentemente prazerosas deste mundo pelo bem maior, o reino de Deus e a sua justiça, servindo aos mais necessitados, nos colocando abertos à prática de bondade, de generosidade, de misericórdia. Que nesta sexta-feira, aí dentro das cinzas, sexta-feira após cinzas, procuremos viver então a abstinência, a renúncia do mundo e abertos à graça de Deus, de olhos fixos nos caminhos da cruz para com Jesus Cristo celebrarmos a sua Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.